Olá, eu sou o professor Cleiton Botas e essa é uma aula de matemática. Na aula de hoje, nós vamos ver algumas situações onde vamos utilizar as operações de multiplicação e também de divisão. Nós vamos ver também o que são os múltiplos e os divisores de um número natural. Nós vamos começar vendo o problema de Dona Kátia. Dona Kátia vai fazer bolos e quitutes para vender. Ela fez os cálculos das receitas que pretende fazer e vai precisar de 42 ovos. No mercado em que ela vai comprar os ingredientes, os ovos são vendidos em caixas contendo uma dúzia, como essa aqui. Como nós vimos nessa caixa, uma dúzia é o equivalente a 12 ovos. Bom, mas será que Dona Kátia consegue comprar 42 ovos, evitando comprar a mais? Em uma caixa, nós sabemos que há 12 ovos. Agora, vamos observar a quantidade de ovos em mais de uma caixa. Por exemplo, se compramos duas caixas, cada uma com uma dúzia, nós temos um total de 24 ovos. Agora, se Dona Kátia compra 3 caixas, nós temos 3 dúzias, ou 3 vezes 12. E o resultado são 36 ovos. Porém, ela precisa de 42 ovos. Então, se ela comprar 4 caixas, nós temos uma dúzia em cada, ou seja, 4 dúzias, que é equivalente a 48 ovos. Assim, se ela precisa de 42 ovos, mas só pode comprar em caixas contendo uma dúzia, ela vai precisar comprar 4 caixas, totalizando 48 ovos. Isso acontece porque 42 não é um múltiplo do número 12, que é uma dúzia. Agora, vamos dar uma olhada em alguns múltiplos do número 12. Nós já vimos o 12, o 24, o 36 e o 48, que são todos múltiplos do número 12. Mas ainda há outros múltiplos, e nós podemos encontrar os múltiplos do número 12 efetuando as multiplicações de 12 pelos números naturais. Por exemplo, 12 vezes zero, que é igual a zero. Esse é um múltiplo do número 12. Nós temos também 12 vezes 1, 12 vezes 2, 12 vezes 3 e 12 vezes 4. Assim, nós temos os 4 múltiplos que já encontramos: 12, 24, 36 e 48. Nós podemos continuar infinitamente. Por exemplo, podemos fazer 12 vezes 5, encontrando o resultado de 60, que também é um múltiplo do número 12. Podemos continuar com 12 vezes 6, que é igual a 72, e esse também é um múltiplo do número 12. Podemos fazer também 12 vezes 7, e encontramos 84. Esse também é um múltiplo do número 12. Nós utilizamos essa representação para mostrar o conjunto dos múltiplos do número 12. A gente sabe que esse conjunto é infinito, pois sempre podemos multiplicar o número 12 por um novo número para encontrar mais um múltiplo. Por exemplo, aqui poderíamos fazer 12 vezes 8, 12 vezes 9 e assim por diante. Então, nós lembramos, o conjunto dos múltiplos de um número é infinito, e para encontrar esses múltiplos, basta efetuarmos a multiplicação desse número por um número natural. Agora, vamos ver uma situação onde nós vamos precisar descobrir os múltiplos de um número para resolvê-la. Por recomendação médica, Marcos precisa comer de 3 em 3 horas. Se ele fez a primeira refeição às 7 horas da manhã, quais serão os horários que ele vai fazer as outras refeições? Bom, começamos observando que ele vai comer de 3 em 3 horas, ou seja, depois que ele come a primeira vez, a cada 3 horas passadas, ele precisa fazer uma nova refeição. Vamos iniciar observando os múltiplos do número 3. Começamos com o próprio 3, que é 3 vezes 1. Em seguida, temos o 6, que é 3 vezes 2. O 9, que é 3 vezes 3. O 12, que é 3 vezes 4. E o 15, que é 3 vezes 5. Nós lembramos que o conjunto dos múltiplos é infinito, mas para nossa situação, esses múltiplos já serão o suficiente. Vamos ver.
Bom, se ele fez a primeira refeição às 7 horas da manhã, o primeiro horário representa o zero, que é também o múltiplo do 3. Assim, nós vamos somar os múltiplos do 3 para encontrar os horários das próximas refeições. Por exemplo, 7 mais 3 é igual a 10 horas, e esse vai ser o horário que ele vai fazer a segunda refeição. Para a terceira, nós fazemos 7 mais 6, que é igual a 13 horas, ou 1 hora da tarde. Repetimos a mesma operação. 7 horas mais 9 é equivalente a 16 horas. Assim, nós temos a quarta refeição de Marcos. Agora somamos 7 mais 12 para encontrar 19. E, finalmente, 7 mais 15 e encontramos 22 horas, que vai ser a última refeição nesse dia do Marcos. Bom, como Marcos precisava fazer refeições de 3 em 3 horas, nós utilizamos os múltiplos do número 3 para encontrar todos os horários das refeições nesse dia. Agora nós vamos ver uma situação onde vamos precisar usar os divisores de um número. Mas antes, uma pergunta. Você sabe o que é o SAC? O Serviço de Atendimento ao Consumidor? Bom, normalmente é um canal em que o consumidor pode ligar, fazendo sugestões ou reclamações para uma empresa sobre seus produtos e serviços. Agora vamos ver uma reclamação no saque de uma empresa de alimentos. Serviço de atendimento ao consumidor. Cliente: eu gostaria de saber por que na embalagem de frangos empanados sempre vem 13 empanados. É que eu sou a filha mais nova e sempre fico com um a menos. Com 13 empanados, o único jeito de dividir igualmente é se você estiver sozinho ou em 13 pessoas. Como nós vimos na fala da moça, só podemos dividir 13 empanados de maneira igual entre uma ou 13 pessoas. Isso acontece porque o número 13 tem poucos divisores. O divisor de um número é aquele que nós podemos dividir e temos resto zero. Vamos dar uma olhada e ver a prova real de que o número 13 não pode ser dividido por nenhum outro número, além do 1 e do 13, ou seja, ele mesmo. Vamos encontrar os divisores do número 13, efetuando as divisões. Por exemplo, 13 dividido por 1. Nós temos 13 como resultado e 0 como resto. O mesmo acontece em 13 dividido por 13. Aqui o quociente é 1 e o resto é 0. Agora, se tentamos dividir 13 por 2, nós temos 6 como quociente, mas dessa vez o resto é 1. Se dividimos 13 por 3, nós temos 4 como quociente, e como 4 vezes 3 é 12, 1 é o resto. Já em 13 dividido por 4, nós temos 3 no quociente e 1 no resto. 13 dividido por 5 é 2, com o resto 3. Nós observamos que os divisores são apenas aqueles que têm resto zero, ou seja, o 1 e o 13. Já o 2, o 3, o 4 e o 5 não têm resto zero, então eles não são divisores do número 13. Bom, você pode aí na sua casa tentar dividir o número 13 por outros números, mas não vai encontrar mais divisores, além do 1 e dele mesmo. Isso não acontece com outros números. Vamos ver o exemplo do número 12, ou seja, vamos procurar os divisores do 12. Nós já vimos os divisores do número 13, que eram apenas o 1 e o próprio 13. Agora vamos buscar os divisores do número 12. Nós sempre iniciamos os divisores com o 1 e o próprio número, ou seja, o 1 e o 12 são divisores do 12. E isso vai acontecer para todos os números. O 1 e o próprio número sempre serão divisores. Agora vamos efetuar uma divisão. 12 dividido por 2. Temos 6 como quociente e 0 como resto. Podemos fazer também 12 dividido por 3.
Temos 4 como quociente e 0 como resto. Nós observamos que em uma divisão com resto zero, o divisor e o quociente são divisores do dividendo, ou seja, o 2 e o 6 são divisores do número 12. O mesmo acontece aqui. O 3 e o 4 são divisores do 12. Então, nós temos alguns divisores do 12. O 2, o 3, o 4 e também o 6. Vamos observar agora essa divisão. 12 dividido por 5. Aqui temos 2 no quociente, mas o resto é 2, pois 2 vezes 5 é 10, mais 2, que é o resto, é igual a 12. Quando a divisão não é exata, quando ela tem resto, nós não temos divisores, ou seja, o 5 não é um divisor do número 12, pois temos resto 2. Assim, nós encontramos todos os divisores do número 12, o 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o 12. Mas há uma outra forma de encontrar os divisores de um número, e é utilizando a fatoração. Agora que já sabemos quais são os divisores do número 12, vamos utilizar a fatoração para confirmar. Por exemplo, podemos escrever 12 como 1 vezes 12, onde o 1 e o 12 são fatores da multiplicação. Então, nós temos que o 1 e o 12 são divisores do número 12. O mesmo podemos fazer com a multiplicação 2 vezes 6, que o resultado é 12. Aqui, os fatores 2 e 6 também são divisores do número 12. O mesmo acontece com 3 vezes 4, onde o 3 e o 4 são divisores. A gente observa que o 13 só possui uma fatoração possível, que é 1 vezes 13. Então, chegamos aos divisores 1 e 13. Agora, vamos fazer uma observação muito importante. Um número que só possui a fatoração 1 vezes ele mesmo é um número que só possui dois divisores, o 1 e ele mesmo, como é o caso do 13. Esses números são chamados de números primos. Já o 12 possui várias decomposições diferentes. Por isso, nós chamamos ele de número composto. Ou seja, os números primos são aqueles que só podem ser divididos por 1 e por eles mesmos, como é o caso do número 13. Então, podemos entender por que a menina não conseguia dividir os 3 empanados com seus irmãos de maneira igual. Nós sempre tínhamos uma divisão com resto. Agora, vamos ver uma outra situação, onde também vamos precisar usar os divisores. Raquel está trabalhando com design de álbuns fotográficos. Cada página do álbum precisa ter a mesma quantidade de fotos. Vamos ver como ela pode organizar 20 fotos em um álbum dessa forma. Bom, no começo ela tentou organizar as fotos em 5 fotos por página, mas as fotos ficaram muito pequenas e foram distribuídas em apenas 4 páginas. Em seguida, ela tentou dividir em 2 fotos por páginas, mas aí o resultado foi uma quantidade muito grande de páginas, 10 páginas. Em seguida, ela tentou utilizar 4 fotos por página, e aí encontrou o tamanho perfeito. 4 fotos por página resultou em 5 páginas, com o tamanho ideal. A gente observa que o 4, o 5 e o 10 são divisores do número 20, que é a quantidade de fotos que ela estava organizando. Nós temos alguns outros divisores do número 20, como o 1, o 2 e também o 20. A gente observa que o conjunto dos divisores do número 20 é finito. Aqui, ele possui apenas 6 divisores. Bom, nós vimos que o conjunto de divisores do número 20 é finito. E isso vai acontecer para qualquer número. O conjunto dos divisores de um número natural é sempre finito.
Nesse problema, Raquel usou os divisores do número 20 para organizar as 20 fotos em páginas de um álbum. Agora eu vou deixar uma situação para vocês. Nós vamos precisar pensar um pouco para resolver. Agora, Raquel recebeu a encomenda de um álbum com 17 fotos. Quais são as formas que podemos organizar o álbum de modo que as páginas tenham a mesma quantidade de fotos? Se você precisasse fazer essa organização, como iria proceder? Bom, você pode conversar sobre esse desafio com a sua professora e também com seus colegas de classe. Para a aula de hoje, era só. Nós vimos muitas coisas. Eu vejo todos vocês na próxima aula. Tchau, tchau e até lá!